Boa noite, galera, ligado aqui no canal Expresso. Terminou em São Januário, péssimo resultado para o Vasco, empate com o Ceará em 2-2, sendo que o empate sofrido pelo Vasco foi aos 49 minutos do segundo tempo, com um jogador a mais. Não se pode dar um mole desse nesse campeonato, mas eu vou falar daqui a pouquinho desse jogo, depois que você deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal, dizendo que o pós-jogo do Expresso já está no ar aí para vocês curtirem a verdade sem rabo preso. Galera, o Vasco fez uma partida hoje em São Januário que começou animando muito a torcida. Acho que pela motivação da classificação às semifinais da Copa do Brasil, o Vasco fez uns 12 primeiros minutos assim de jogo perfeito quase. Coutinho fazendo 1-0 na cobrança de falta e o Vasco tendo o domínio absoluto do jogo e o Ceará praticamente não encostando na bola. Mas eu venho dizendo sobre a equipe do Vasco o que eu vou falar agora há muito e muito tempo. Antes do Diniz. O Vasco é uma equipe que, saindo na frente, perde a intensidade. Por quê? Porque tem que recuar, um vício que o Vasco tem. Tem que dar a bola para o adversário depois que faz 1-0. Não continua com a mesma pegada. Tudo bem que o Vasco, com o quarteto ofensivo, com o Ryan, o Nuno Moreira, o Verratti e o Coutinho, não marcam ninguém em saída de bola. E o Ceará começou a ter campo depois que o Vasco abriu o placar. Como eu falei, até os 12 minutos, atuação do Vasco perfeita, animando a torcida. Eu fiquei animado, eu falei, hoje o Vasco, espero que tenha uma vitória tranquila. Mas a partir dos 12 minutos, do 1-0, o Vasco começou a recuar e chamar o Ceará. Sem pressão alta, óbvio, porque esses quatro, como eu falei, não tem essa característica, o Ceará começou a empurrar o Vasco para trás. Uma equipe bem treinada pelo Condé. E o Vasco tentando ainda assim, com a pressão do Ceará, que o Ceará sim conseguiu fazer pressão alta depois que saiu perdendo, o Vasco começou a querer sair jogando com o pé atrás. Era a bola no Cocão, que tocava pro Barros, que vinha no Léo Jardim, que vinha pro Paulo Henrique, que daqui a pouco vinha o Puma Rodrigues participando, e uma hora ia a paçocada ia acontecer. E como o Vasco entrega gol, cara. Como o Vasco dá gol pro adversário, sem o adversário fazer força. O mérito também é do Ceará, claro, que adiantou suas linhas, mas caralho, porra, bica a bola pra frente, zera. Toda jogada quer sair com o pé e normalmente sai confusão dessas jogadas. E o Cocão, claro, numa jogada do Léo Jardim no pé dele, ele tenta dar de primeira aqui no Paulo Henrique, o jogador do Ceará em cima dele, e o passe sai muito ruim, muito fechado. O jogador do Ceará, o Baia, consegue cortar o Robert Renan, sem culpa nenhuma, ele tentou fazer o que pôde, tomou um corte, e no rebote o Galeano conseguiu fazer um gol de empate, cara. Um jogo que o Vasco estava dominando completamente. Mas isso não foi o pior do jogo, não. O pior ainda estava por vir. Primeiro tempo o Vasco se perdeu completamente, ainda não é a parte pior do jogo. O Vasco continuou tentando erradamente sair jogando, errando tudo, entregando a bola no pé do Ceará. O Ceará com muito mais intensidade de jogo, os jogadores parecem que mais inteiros, porque o Vasco disputou uma quartas de final de Copa do Brasil muito pegada com o Botafogo, até aí a gente entende. O que a gente não entende é saída de bola toda hora errada no pé do Ceará. Pô, vamos ser inteligentes, cara. É o mínimo que o futebol pede. Você não tem físico, você começa a botar a bola lá na frente para os caras brigarem. Não tenta sair jogando, que você não tem habilidade no pé. E o Ceará cansou de perder gol no primeiro tempo de erro de saída de bola. Foi Pedro Raul, o próprio Baia conseguiu também, numa roubada de bola ali, quase fazer o gol da virada. E o Vasco saiu no lucro no primeiro tempo, apesar do Coutinho ainda ter botado uma bola na trave logo depois do gol de empate do Ceará. Porque o gol de empate do Ceará fez o Vasco dar uma acordada. O Vasco vive assim, de espasmos. O Vasco vive de espasmos. O Ceará empata numa paçocada do Vasco, do Matheus Cocão, que fez um primeiro tempo ridículo. O Vasco vai pro ataque, Nuno Moreira faz a jogadinha dele pelo lado esquerdo, todo mundo já conhece, corta pra dentro, cruza pro Coutinho, que bota a bola na trave. Acabou o Vasco. O Vasco só fez isso depois do gol do Ceará. Porque o Vasco continuou tentando sair jogando por baixo. O Coutinho, mais uma vez, tendo que voltar, porque o Barros e o Cocão não são jogadores que primam por uma qualidade técnica alta, e o Coutinho toda hora voltando, e o Vasco ficou com jogadores a menos na frente. E o Ceará foi muito melhor no primeiro tempo, principalmente na segunda metade. E o segundo tempo o Vasco já volta com alteração. Sai o Cocão, perseguido pela torcida, eu acho que não sem razão, né? A torcida tem motivo para reclamar do Cocão. Entra o Andrés Gomes, e nisso o Nuno Moreira vai para volante. Preocupa, pra mim preocupa, porque futebol hoje, como é intenso, direto, você tem que ter intensidade o tempo todo, e o Nuno Moreira não preza por essa intensidade. Tecnicamente é um jogador muito acima, mas meio campo pegada que tem que ter, não preza muito por essa qualidade, mas a gente até entende de certa forma, porque o Vasco quer ter a bola. E o Vasco tendo a bola, o Andrés Gomes pelo lado esquerdo ali fazendo o papel que era antes do Nuno Moreira, consegue até dar
dá um suspiro ali de rapidez pro Vasco do lado esquerdo. E o Vasco consegue dominar, de certa forma, o Ceará também, que começa a esperar muito o Vasco, mas sempre levando perigo nos contra-ataques. E o Vasco continua tendo chance, perdendo oportunidades, o Vasco melhora o seu desempenho, mesmo o Nuno Moreira improvisado na volância. Eu não concordo com isso, tendo o Paulinho no banco, por mais que o Paulinho esteja mal também. E entrou depois, vou falar, muito mal também no jogo. E o Vasco continua pressionando, tendo que vencer até o lance capital, que fez o Vasco, óbvio, partir para cima com tudo, que foi a expulsão do Rodriguinho aos 31. Não, 31 foi quando a bola voltou a rolar. Aos 24 minutos do segundo tempo, quase 25, ele dá uma solada muito perigosa no Barros, por temeridade do lance poder ocasionar uma contusão. O juiz expulsa, o Candanzan expulsa corretamente, sem precisar de VAR. Rodriguinho é expulso e o Vasco fica com um jogador a mais. Torcida do Vasco ainda um pezinho atrás ali, vamos ver se o Vasco com um jogador a mais consegue. Aí o Diniz solta o time. Entra o Carlos Cuesta no lugar do Lucas Freitas, que já um pouco antes da expulsão. O David entra no lugar do Barros, tira um volante, joga o Cuesta, se for preciso, um pouco pra frente, para sair jogando. O Robert Renan para sair jogando também. O Vasco tinha que amassar o Ceará. E o Lucas Oliveira depois, já na reta final, que eu vou falar, que entra no lugar do Felipe Coutinho. E continua o Felipe Coutinho, no Moreira em campo, mas com o David já tentando ali no ataque fazer o Vasco fazer o gol da vitória. E numa jogada colombiana, o Andrés Gomes trocando de lado, invertendo de lado, porque o David passa a ser o jogador do lado esquerdo e o Andrés Gomes passa a ser o jogador do lado direito, pé bom, ele faz uma jogada individual, Carlos Cuesta sem nenhuma expectativa, pisou na área, foi lá para dentro, a bola vem no pé dele, 2-1 Vasco, um gol tranquilo, de superioridade que o Vasco tinha no jogo, inclusive de jogadores, superioridade técnica e de jogadores. O Vasco faz 2-1, parecia que o Vasco ia conseguir controlar o jogo, com um jogador a mais, 2-1, aí que começa para mim as paçocadas do Fernando Diniz, que é colocar o Lucas Oliveira no lugar do Felipe Coutinho e no lugar do Nuno Moreira coloca o Paulinho. Porra, botou o time todo preso para defender, a gente até entende, mas que deu uma bagunçadinha no time, deu, porque o Paulinho, que a gente cobra, entrou no lugar do Nuno Moreira, mal demais de novo, e o Lucas Oliveira também, um jogador que não preza de muita qualidade técnica, entrando no lugar do Felipe Coutinho. O Vasco fica sem cérebro no meio campo. Não tem ninguém que pense naquele meio campo do Vasco. E não tendo ninguém que pense no meio campo do Vasco, o Vasco não consegue prender a bola com o jogador a mais. O Vasco fica um time de defesa e de ataque. Defesa, com todo mundo na defesa, o Puma, o Cuesta, o Robert Renan, o Paulo Henrique na linha de defesa, mesmo que o Paulo Henrique ainda avance demais, o Paulinho defendendo, e no ataque, Verrete, Ryan, Verrete, Ryan e Andrés Gomes no ataque, os três no ataque. Jogadores de defesa e jogadores de ataque. Meio campo o Vasco perdeu, porque o Paulinho mal demais, sem ritmo, e o Paulinho não conseguiu dar essa consistência pro time do Vasco, só ele no meio campo. Vasco bagunçado, e o Vasco bagunçado não conseguiu reter a bola. O Vasco cansou de fazer faltinha pro Ceará cruzar a bola na área. Uma infinidade de bolinhas do Ceará cruzada na área no final. Falei, vai dar M. Numa dessas levantadas do Vina, jogador experiente, o Paulo Henrique perde na dividida uma paçocada, mais uma da defesa do Vasco. O Vasco cansa de dar gol pro adversário. E pode ser rebaixado por essas merda que faz, cara. Atenção, cara, tá jogando em São Januário, casa cheia, prende a bola, retém a bola, prende o Ceará no campo de defesa, roda, gira, seja mais objetivo na hora de fazer o gol. Mas, o elenco do Vasco já é um elenco curto, o Fernando Diniz não confia nos meio-campos de reservas do Vasco, já que não tem Tietê, não tem Jair, o Cocão e o Barros hoje não deram consistência de saída de bola pro Vasco, na marcação também não foram muito bem, o Cocão ainda errou um passe ali na entrada da área que deu um gol pro Ceará, e o Paulo Henrique dá outro gol pro Ceará aos 49, o gol de empate. Um jogo que, teoricamente, era para ser até 3. E o Vasco, nessa paçocada, perde uma oportunidade de somar 3 pontos inacreditáveis, que vão cobrar um preço em algum momento. Que não se perde ponto. Do jeito que o Vasco perdeu hoje, não se perde, aí que não se deve perder mesmo. 11 contra 11, beleza, se fosse um jogo duro, 1-1 já seria horrível. Mas nas circunstâncias, é imperdoável nesse campeonato. É imperdoável. E lá na frente, a gente vai ver se o preço vai ser caro demais. Eu desconfio, porque agora o Vasco pega o Flamengo, o Vasco pega o Palmeiras e o Vasco pega o Cruzeiro. Qual a expectativa de vocês do Vasco somar quantidade de pontos nessas 3 partidas? Sendo bem sincero, se pegar 2 pontos nesses 3 jogos, se pegar 2 pontos nesses 3 jogos, para mim,
já tá no lucro, porque as equipes adversárias que vão pegar o Vasco nas próximas 3 rodadas são muito melhores que o Vasco. Muito melhores em tudo. Defensivamente, consistência, intensidade. O Vasco não tem, cara. O Vasco perde intensidade do nada no meio do jogo. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Os 3 times têm muito mais intensidade de jogo que o Vasco. Me preocupa, principalmente se o Vasco não tiver nem o Tietê de volta. Vai voltar o Hugo Moura ali naquele meio campo, pode ser que melhore um pouco a qualidade de saída de bola, mas hoje o que se viu em São Januário foi um elenco curto, o Diniz mais uma vez inventando, um jogo que não precisava inventar, e um mole desgraçado mais uma vez do Vasco entregando um resultado, como foi contra o Grêmio, como foi contra o Atlético Mineiro em São Januário. De novo, o Vasco que se salvou nos últimos anos justamente pelo desempenho em São Januário. O Vasco fora de casa até consegue alguns pontinhos. Mas é muito mais difícil jogar fora de casa, né, galera? Vamos ser inteligentes, vamos somar pontos em casa. O Vasco soma apenas 1 ponto, horrível, resultado horrível. As próximas 3 rodadas são terríveis pro Vasco. Não é medo, não é medo. É realismo, porra. 3 equipes que vão enfrentar o Vasco, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, são muito superiores ao Vasco. O Vasco vai ter que se desdobrar. É futebol? É futebol, mas em situações de temperatura e pressão, é resultado negativo pro Vasco. Então, galera, uma pena, vou dar as notas aqui individuais, eu tô chateado porque, pô, domingo à noite, mesmo vindo de uma classificação na Copa do Brasil muito suada, muito difícil, o Vasco não podia dar esse mole, cara. O Vasco não podia dar esse mole aí que deu hoje pro Ceará, porra, inacreditável, as 3 rodadas agora pro Vasco vão ser muito duras. O Léo Jardim, eu vou dar uma nota... Ainda defendeu as bolas ali, nota 7 pro Léo Jardim. O Paulo Henrique hoje falhou no último gol, imperdoável, nota 5. Robert Renan não teve culpa nos gols, fez o que pôde no primeiro gol do Ceará, naquele lance ridículo do Cocão, da defesa inteira, né? Mas o Cocão foi o que errou, nota 6,5 pro Robert Renan. Lucas Freitas perdeu algumas divididas, mas melhorou um pouco o seu desempenho físico, nota 6. O Puma Rodrigues não comprometeu, mas também hoje foi bem mal assim na construção, nota 5,5. Barros... Na destruição é com ele, né, cara? Na pegada, mas na construção não é muito, né? Mas vou dar uma nota 6 pela disposição. Matheus Cocão hoje, partida para se esquecer, nota 1. O Felipe Coutinho hoje desequilibrou. Desequilibrou, e se o Vasco tivesse uma equipe um pouco mais consistente, ele ia ajudar muito o Vasco a vencer. Fez o gol de falta, de gênio. Pessoas que sabem bater falta assim, são pessoas com qualidade técnica. O Felipe é um jogador de qualidade técnica. Nota 8 pro Felipe Coutinho. O Ryan, vagalume, cara. O moleque, quando aparece, ele pode ser destaque, mas ele some no jogo, cara, desaparece. Nota 5 pro Ryan. O Verratti ficou até o final mais uma vez. Protocolo Verratti não pode sair, foi acionado pelo Fernando Diniz. Verratti eu vou dar uma nota 6, pela briga só. E o Nuno Moreira se desdobrou, foi jogado de volante, de ponta esquerda, jogou de meio campo, jogou de armador. Nuno Moreira eu vou dar uma nota 6,5 só porque ele é um cara guerreiro. Os que entraram... O Cuesta entrou bem, fez até o gol. Vou dar uma nota 7,5 por isso. O David não apareceu muito. As poucas vezes que apareceu foi para correr atrás dos jogadores do Ceará, porque logo depois que ele entrou o Vasco fez 2-1, então o Vasco ficou ali entregando bola pro Ceará de graça. Ele fez o papel dele, que era correr atrás dos caras e tentar segurar a bola, mas não conseguiu. Nota 6 pro David. Andrés Gomes entrou insinuante do lado esquerdo, depois foi deslocado pro lado direito e cruzou pro Carlos Cuesta, seu conterrâneo, fazer 2-1 pro Vasco. Nota 6,5. O Lucas Oliveira, que entrou no lugar do Felipe Coutinho, não sei pra que entrou, essa foi a invenção do Fernando Diniz. Pra quê? Botar mais um zagueiro, um jogo que já tinha 2 zagueiros. Entendi, bolhufas. Nota 5 pro Lucas Oliveira. E o Paulinho jogou mal, cara. O Paulinho tá sem ritmo de jogo, não conseguiu segurar a bola no meio campo, perdeu todas, cometeu faltas ali de falta de ritmo. Nota 5 também pro Paulinho, cara. Só pra ser legal com esses caras. O Fernando Diniz, cara, sei lá, ele faz o que ele pode, mas ele é muito professor Pardal nesse time do Vasco, cara. Esse time do Vasco tem que ser muito feijão com arroz, ele tem que arrumar o sistema defensivo do Vasco, cara. O Vasco toma gol todo jogo, de qualquer time. Toma gol, sempre vai tomar gol. Vacilo da defesa, posicionamento, cansaço, vai sempre tomar gol. Enquanto o Fernando Diniz tiver essas teimosias de não botar os caras cada um na sua posição, um time mais certinho, o Vasco vai continuar tomando gol. E vai comprometer o Brasileirão e lá na frente a Copa do Brasil. Fernando Diniz eu vou dar uma nota 5 hoje com boa vontade. É isso, galera. Tô muito chateado porque os próximos jogos do Vasco me deixam muito desanimados. Muito desanimados. Contra o Flamengo no próximo domingo, não tomar uma goleada pra mim, sinceramente, cara, pela qualidade dos elencos, já tá no lucro o Vasco.
E então, honrar a camisa de novo, cara. É clássico, é o rival maior, mas expectativa lá embaixo para esse jogo contra o Flamengo aí. O que resta é esses caras mostrarem o brilho deles dentro de campo, qualidade técnica o Flamengo vai ter muito mais, posse de bola vai ter muito mais, e o Vasco vai ter que se desdobrar para conseguir somar ponto. Vou falar em vitória, mas conseguir somar ponto contra o Flamengo, uma equipe que já se distanciou infinitamente do Vasco em qualquer competição, em relação a tudo. Muito triste, muito difícil, porque poderia sair hoje com uma vitória, dar uma motivação a mais para a torcida e no domingo no Maracanã, né, dividir com o Flamengo, mas dá uma balde de água fria danado, porque esse time do Vasco não consegue ter consistência. Não conseguir ter consistência no Campeonato Brasileiro é você brigar para não cair o tempo todo. É isso, galera. Valeu, saudações vascaínas sempre. Fui!